do vascaíno. Daqui a pouco, 1 hora da tarde, a gente vai conhecer mais uma página do capítulo da história do Vasco da Gama. Hoje tem aquele julgamento, finalmente, do recurso da 777 Partners, programado para 1 hora da tarde. A gente também vai falar neste vídeo sobre quais consequências que podem trazer para o Vasco da Gama. O retorno da 777 ou a manutenção do controle da Vasco SAF aí pelo Pedrinho. Vamos também falar bastante aí sobre a vitória de ontem, vitória maiúscula contra a equipe do Melgar. A gente tem novidade, porque jogador que estava praticamente descartado no Vasco, sendo reintegrado a pedido aí do Fernando Diniz, e a gente vai falar muito aí também sobre a sequência do Vasco da Gama aí nas 3 competições. O Vasco está vivo aí nas 3, e a situação envolvendo a chegada aí de reforços. Isso mesmo. Ontem o Vasco da Gama conseguiu retirar o transfer ban lá na FIFA, né? Apesar do Vasco da Gama ter perdido a causa aí pro Ramon Dias e pro Emiliano Dias. A gente vai explicar toda essa situação. Você que não é inscrito no nosso canal, peço a você para poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e bora aí para o vídeo. Pessoal, o Vascão da Gama ontem conseguiu se classificar aí para os playoffs. A gente lamenta, né? Porque dava no fundo, no fundo, no fundo para o Vasco ter se classificado em primeiro lugar de forma direta. Mas, menos mal, o Vasco da Gama continua vivo aí na competição sul-americana, aguardando o terceiro colocado que virá da Libertadores das Américas. E, assim, fica um alento aí, porque eu tenho certeza, o Vasco está classificado, a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, dia 12 de junho, a gente vai ter a paralisação para o Mundialito aí da FIFA, e o Diniz vai ter aí 1 mês para trabalhar, para poder colocar o time bem, tática, técnica e fisicamente, para a gente poder fazer um segundo semestre aí muito melhor do que foi o primeiro. Mais importante, a gente, nesse momento, está vivo aí nas competições aí, uma vez que a gente até imaginou que o Vasco fosse sair pelas performances aí que o Vasco estava tendo na Copa Sul-Americana, né? E com destaque aí ontem o Raio. Acabou o jogo ontem, né? O Jair deu uma declaração, o nosso treinador Diniz também, o martelo está batido, o Jair vai continuar aqui no Vasco da Gama, certo? Eu acho que a medida é acertada, não é porque o Jair é craque, mas, assim, os que a gente tem aqui, ele é um jogador que é importante aí para o Vasco da Gama. E sair da forma aí sacana, igual essa diretoria estava fazendo, porque ele tem um alto salário, não era bacana. Mas o Jair continua aí no Vasco da Gama. Agora, a notícia muito boa veio ontem com relação à situação envolvendo o transfer ban. O Vasco conseguiu, junto à FIFA, retirar, alegando ali que está passando por recuperação judicial, o que mostra o quanto esse jurídico aí, encabeçado pelo Paulo Salomão, é bom, né? A gente tinha uma jurisprudência aqui no Brasil, o próprio CSA, né, não, mesmo passando por recuperação judicial, não conseguiu, teve que fazer um acordo, mas o Vasco aí, mais uma vez, se mexendo aí nos bastidores, dessa vez lá na FIFA, conseguiu tirar
a situação do transfer ban. O Vasco, que ontem foi condenado aí a indenizar o Ramon e o Emiliano Dias, total aí de 32 milhões aí de reais, e o Vasco da Gama promete também recorrer essa situação lá no CAIS, certo? Mas, assim, o mais importante é saber que o Vasco da Gama conseguiu uma coisa que preocupava muito a gente para que a gente tenha reforços chegando aqui, reforços que venham verdadeiramente ajudar o Vasco. O Vasco, mesmo passando por essa situação aí da recuperação judicial, o Vasco vai trazer aí, é o que a diretoria prometeu, reforços aí. É o Vasco que mantém conversas aí, por exemplo, com o zagueiro Tolói. O Vasco tem muito interesse na contratação aí do zagueiro aí, e as conversas caminham aí para um desfecho positivo. A gente agora fala aqui sobre um assunto que ninguém falou nesta manhã, que é o que? O julgamento. Hoje a gente vai conhecer aí mais uma página do capítulo do futuro do Vasco da Gama. O recurso da 777 Partners será julgado agora 1 hora da tarde no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Daí iremos tomar conhecimento se Pedro Paulo continuará aí como o comandante da Vasco SAF ou se vai para a mão aí da 777. Se continuar no domínio aí do Pedrinho, as coisas ficam do jeito que estão aí, certo? Se a 777 conseguir recuperar, aí a gente vai ter aí uma mudança em toda a estrutura aí do Departamento de Futebol do Vasco da Gama, porque eles devem mudar os profissionais, enfim. E essa situação. Eu acho que hoje vai ser um capítulo importante, porque a gente tendo uma decisão dessa liminar vai fazer com que os investidores aí ou os compradores tenham mais segurança jurídica para poder fazer uma proposta pro Vasco da Gama, certo? E a gente sabe aí que tem Marinax interessado, é um cara aí que quer investir no Vasco da Gama, e a tendência é essa. A tendência é que, independentemente do resultado que a gente tenha hoje, a 777 e o Vasco chegarem a um acordo extrajudicial, certo? Porque a 777 não vai querer sair uma mão à frente e outra atrás, vai colocar as ações dela aí para poder ser vendida, e o Vasco, né, imagina, se tem uma reviravolta aí, também vai se aproximar para tentar fazer um acordo. No vídeo da parte da tarde, de repente, a gente já vai ter essa decisão. Está correndo em segredo de justiça, por isso a gente não vai conseguir ter acesso a esse julgamento na data de hoje, certo? Ao vivo, igual a gente tem um costume de fazer, mas a gente passa todas essas prerrogativas para você, torcedor do Vasco. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.